Agora eu queria conversar com vocês sobre o maior sonho da história. Eu não quero falar sobre um grande sonho. Eu não quero falar sobre uma grande visão. Porque um ou uma é um adjetivo, mas um adjetivo não definido, chamado adjetivo indefinido. Vai lá e pega uma caneta, você tem várias canetas, você pega qualquer uma delas. Agora pega a caneta vermelha, você tem uma caneta específica, um adjetivo definido. Eu não quero falar sobre um grande sonho, ou uma grande visão. Eu quero falar sobre o artigo definido, o maior sonho e a maior visão. Mas para falar sobre isso, eu precisava convidar um grande comunicador, porque eu fiz isso durante as últimas sessões todas. Nós tivemos grandes homens e mulheres de Deus e comunicadores da palavra de Deus para nos entregar. Estava conversando com um dos nossos membros entre o intervalo dessa última sessão. Para essa sessão ele estava falando sobre a inteligência e a plenitude de humildade e também de glória da presença de Deus por meio de uma das mensagens derramadas aqui. E para essa mensagem específica, ninguém da liderança sabe disso, eu convidei o maior comunicador que existe neste tempo. Ele está aqui atrás, já faz um bom tempo, ninguém o viu, eu vou chamar ele aqui, tudo bem? Você está conseguindo ver? Esse comunicador que você está enxergando aqui agora, está se enxergando? O cabelo está bem ou não? Está desarrumado? O meu está excelente, tá? Esse comunicador, ele não é somente o maior comunicador que você já ouviu. É o maior comunicador que você ouve o tempo todo. É esse comunicador que fala com você sobre os seus grandes sonhos secretos, mas também fala para você sobre os seus medos. É exatamente este daqui que vai apontar as suas imperfeições. Se você chegar bem pertinho dele e olha o nariz, você vê que tem muitas delas. É esse comunicador que fala com você o tempo todo, e a questão é, nós estamos vivendo um tempo em que este comunicador tem falado mais do que tudo e do que todos. Para falar sobre o grande sonho e para falar sobre este tema, eu precisava trazer para vocês esse comunicador, eu vou deixar ele aqui, para conversar com cada um de nós. Eu quero ler com vocês o livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 6. E o título da mensagem de hoje é Sonhadores, não esqueçam do sonho. Sonhadores, não esqueçam do sonho. Olha o que diz Gênesis, capítulo 42, versículo 6. José era governador daquela terra. Quem é José? José, ele é um garoto que com 17 anos tem um sonho muito louco. O sonho dele é que os seus irmãos se prostravam diante dele. Ele sonhava com uma colheita, porque eram feixes de trigo. Depois o sonho escalou um pouco mais, ele vê os seus pais, os seus irmãos se inclinando sobre ele, se inclinando a ele. E o que acontece é que a palavra de Deus diz para nós que os irmãos de José, eles odiavam ele, porque ele tinha a favor do seu pai Jacó. Jacó amava mais José do que qualquer um dos seus irmãos. E vai aumentando ainda mais esse ódio, porque conforme ele sonha cada vez mais, os seus irmãos o odeiam ainda mais, a ponto de um momento tramarem contra ele, colocarem ele num poço para ser morto, de repente passando uma carruagem de escravos indo para o Egito, eles vendem o seu irmão, pegam um casaco colorido que o seu pai Jacó tinha dado especialmente só para ele, é isso que distingue ele de todos os seus irmãos,
Ele então é vendido como escravo, eles pegam um casaco, eles matam um animal, eles colocam sangue sobre aquele casaco, voltam para casa, falam para Jacó que José provavelmente morreu, porque olha só, o casaco está cheio de sangue. José então é escravo agora, um garoto que era cheio de visão, cheio de sonhos, e agora é escravo numa outra nação, estrangeiro. A hora que ele está lá, ele vai desenvolvendo cada vez mais, de repente ele começa a servir como escravo um senhor chamado Potifar. Potifar vê muito favor na vida dele, tudo que ele faz cresce, e aí até que de repente esse garoto, ele começa a administrar, a ser a pessoa mais importante na casa desse comandante, esse homem importante na nação egípcia chamado Potifar. A esposa de Potifar olha para José e fala assim: não é somente Potifar que acha você muito cheio de destreza, eu também acho você bonitão. E ela começa a se assanhar diante dele. Ele fala para ela: ei, o meu senhor deu autoridade para eu cuidar de tudo aqui nessa casa. Tudo, absolutamente tudo, menos de você. Quem cuida de você é ele. Ela quer se deitar com ele, ele não se deita com ela, ela agarra ele, ele sai correndo. Então, quando ela agarra, ela pega o casaco dele. Aí ele vai embora, ela inventa uma mentira. Ela fala para Potifar e para os outros servos que ele tentou atacá-la. Aquela mentira leva ele para a prisão. Ele novamente está na prisão agora. Um cara injustiçado, um cara que começou com 17 anos, com um grande sonho, mas agora, novamente, ele está lá na prisão. Aí, de repente, ele está lá, um copeiro e um padeiro aparecem, aquele copeiro e o padeiro, eles aparecem com os sonhos, ninguém consegue interpretar, José interpreta os sonhos, um deles sai, na verdade, o padeiro ele morre e o copeiro sai, mas o copeiro não se lembra dele, e ele continua naquela masmorra, naquela prisão. Um garoto que começou com 17 anos, novamente como? Cheio de sonhos, mas agora com muitas frustrações. Até que, passado um tempo, Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. O copeiro que tinha se esquecido dele, muito tempo depois, 2 anos depois, se lembra, teve um garoto que lá atrás, ele traduziu, ele interpretou o meu sonho. E eu, Faraó, estive aqui agora, diante de você, por causa do sonho que ele interpretou. Então o Faraó chama ele interpreta o sonho de Faraó, e porque ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó pega o casaco de Faraó, entrega para ele, pega um anel e coloca no seu dedo, e fala para ele: você vai governar o Egito junto comigo. E agora, este garoto, ele é o segundo homem mais importante na nação Egito, a nação mais proeminente na terra neste momento. E a gente chega nesse capítulo. José era o quê? Governador daquela terra. Ele que vendia grãos a todos os povos. Porque quando ele interpretou o sonho, ele trouxe uma visão de administração. Haveria 7 anos de muita abundância, depois 7 anos de escassez. Ele ensinou como administrar diante da abundância e da escassez, de acordo com a sabedoria que Deus entregava para José. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, os irmãos que tinham vendido ele como escravo. Mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Eu quero, na verdade, focar exatamente neste versículo. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Qual era o sonho de José mesmo? Gênesis 37 e 38 diz para nós que os sonhos eram sobre uma colheita. Era que os seus irmãos estavam se curvando a ele. Este sonho tem tudo a ver com o sonho de Jesus sobre a terra. Jesus diz que ele está aqui para uma colheita que está pronta. Ele declarou isso sobre nós. A colheita é de almas e a colheita dos perdidos. Eu quero falar com você que tem sonhos, mas eu também quero falar com você. Talvez se você não tem sonho algum, você está no lugar certo hoje, exatamente hoje.
Quando nós falamos sobre sonho e sobre você ter, ou talvez você se esqueceu do seu sonho. Talvez você passou um bom tempo, você sonhou quando você tinha 17 anos, mas agora os anos passaram, você se esqueceu deles. Sabe, tem um rei chamado Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, que ele tinha esquecido um sonho. Na verdade, esse sonho dele é tão importante que modela uma nação. Ele tem um sonho meio estranho, só que ele não se lembra do sonho dele. Ele chama, na verdade, todos os mágicos, os homens sábios da Babilônia para interpretar esse sonho. E nesse sonho é uma imagem clara da nossa história. Porque ele vê uma estátua com uma cabeça de ouro, com o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas são de ferro, mas os pés são de ferro e de barro. Mostra a deterioração da nossa sociedade, reinos que começaram, era dourada de Israel, e decaindo, e decaindo, e decaindo. Até que de repente nós vemos que os pés, eles são formados de barro. O rei não lembrava desse sonho. E esses reinos todos, eles são colapsados por apenas uma pedra que atinge o pé de barro. Todos aqueles reinos, eles caem. Sabe, muitos de nós esquecemos do sonho. Muitos de nós iniciamos bem, como o pastor Lucas falou aqui ontem, mas terminar bem não é fácil. 70% dos homens, como ele disse ontem no Novo Testamento, começaram bem, mas não terminaram nada bem. Deus quer dar uma restauração ao sonho de cada pessoa aqui presente. Sabe, nós não vamos à igreja por apenas ir à igreja. O único motivo de Jesus ainda não ter voltado aqui para a terra é porque o Pai diz: tem alguns ainda a serem salvos. O motivo de nós estarmos aqui é porque existe ainda uma colheita. Na história de José, o pai dele, Jacó, ama tanto ele, mas tanto ele, que o presenteia com o quê? Um casaco de cores. Esse casaco representa favor do pai. Era isso que distinguia José dos seus irmãos. Ele tinha o favor do seu pai. Nada deixa o inferno tão furioso quanto ver os filhos que têm o favor do pai. Eu quero falar para você, o favor de Deus é sobre este lugar, sobre a sua igreja, sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu creio nisso. Eu não sei porquê, mas há favor de Deus. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, não é para a sua fama, mas é para a honra e para a glória dele. O favor do Pai está aqui. Eu sei disso porque eu lembro. Quando eu vejo a minha vida, eu noto que há favor na minha vida. Quando eu vejo a vida do meu irmão, da minha irmã, quando eu vejo a vida de muitos daqueles que caminharam comigo desde que eu nasci, há favor em nossas vidas, crescendo na igreja. Porque eu lembro da minha mãe se ajoelhando e orando. Eu lembro quando nós estávamos perdidos. Nós queríamos buscar uma outra alternativa. E ela estava lá de joelhos com meu pai, orando e profetizando. Eu e a minha casa servimos o Senhor. A favor do Senhor. Talvez você está ouvindo isso e está falando assim, mas eu não tive uma mãe, eu não tive uma avó que esteve lá orando por mim. Eu sou o primeiro da minha família que entregou a vida para Jesus. Eu quero falar para você, Abraão esteve lá atrás profetizando sobre a sua vida. Abraão esteve lá atrás falando para você, esta geração, não apenas esta, mas a próxima, porque Deus profetizou sobre nós, que haveria, na verdade, uma multidão de grãos que nós não podemos nem contar. A herança, a descendência daqueles que são comprados no sangue de Cristo Jesus. O que acontece é que José ele é separado dos seus irmãos por causa de um casaco de muitas cores. Sabe, o favor de Deus é fruto de uma vida de obediência. Amor de Deus todos nós recebemos de forma incondicional. Mas favor de Deus, o livro de Daniel vai nos ensinar isso. É fruto de obediência. Esse casaco de muitas cores, ele nos ensina algo. Ele nos ensina que o favor de Deus sempre vem no lugar de diversidade.
Um lugar em que há variedade. Por quê? Porque ele é o mesmo Espírito, mas age em multiformas. O favor de Deus é o reino de Deus. Ele é poderoso, ele vai além de uma igreja, além de expressões de música, além de tempo, além de espaço. O nome do nosso Senhor é poderoso. O nome do nosso Deus está na Igreja Batista Presbiteriana e Saints, ele está também na Igreja Vitória e Paz, ele está conosco. O favor de Deus não está apenas em uma igreja, porque o reino de Deus é muito maior do que o nome de uma igreja. Mas tem algo que o inimigo odeia mais do que pessoas talentosas, cheias de dons e favor, pessoas abençoadas. Tem algo que ele odeia mais. O inferno odeia mais do que somente o povo tendo o favor de Deus. Eu creio que o favor de Deus é sobre nós. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque o favor de Deus está sobre nós. O favor de Deus faz com que nós sonhemos cada vez mais. A nossa história é que no dia 20 de novembro de 2022, nós estávamos lá, iniciando o nosso primeiro culto no hotel Red Hudson, no Cambuí. Jean Barbosa, grato pela sua vida estando aqui, estava conosco lá, e nossa liderança e várias pessoas, aquele hotel cheio e nós adorando a Deus, até que Deus fala para nós, depois de 1 mês e meio, ei, procurem um lugar, porque eu tenho algo especial para realizar em vocês. Este lugar é na Nova Campinas. Deus usa a vida do Chiquinho, da Marina, eles começam a pesquisar uns lugares e nós encontramos este lugar. Ninguém havia alugado este lugar antes. Nós entramos aqui, a dona do lugar fala, eu sou cristã também, a minha irmã é pastora, e desde quando nós começamos a construir isso, nós pensamos, um pastor poderia trazer uma igreja para cá, porque não tinha antes uma igreja evangélica aqui no bairro da Nova Campinas. Nós olhamos o desafio, começamos a calcular cadeiras, começamos a calcular gesso, começamos a calcular todo o projeto dividindo em 10 vezes mais o aluguel. O valor que nós precisávamos por mês para manter este lugar era literalmente 3 vezes as entradas que haviam antes no hotel. Loucura! Favor de Deus faz com que nós andemos mesmo em fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é a certeza que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Fé soletra R-I-S-C-O. Risco, nós assumimos o risco. E Deus derramou o seu favor, e Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu creio que o favor de Deus está aqui. Mas eu não vou esquecer do sonho. O sonho é Deus vai me usar, e Deus vai me abençoar para resgatar almas para o seu reino. Gênesis 37, 19 vai falar para nós sobre os irmãos de José falando sobre ele. Olha lá o sonhador chegando. O que mais Satanás odeia do que um povo com favor, é um povo que tem favor e anda no sonho. É um povo que tem favor, mas continua sonhando. Favor e sonho de Deus. Satanás não tem apenas medo quando nós temos o favor de Deus. Porque ele quer que nós temos o favor, mas nos isolemos em nosso círculo religioso. Vá para a igreja, aí você pode aprender lá o que você não vai fazer mais. Você não vai para aquele lugar, não vai ouvir aquela música, não vai mais frequentar com aquelas pessoas, e você vai ouvir um monte de regras de não, e vive naquela bolha gospel. Vive com o seu ar-condicionado bom, os seus estofados muito bons, vive nessa vida em que você tem o favor de Deus. Satanás quer nos aprisionar exatamente nessa realidade. E a verdade é que durante um bom tempo, nós temos vivido como igreja neste tempo, e eu falo especialmente o Brasil, querendo cada vez mais engordar com o favor de Deus. Quando eu como e não faço nada com aquilo que eu como, é inevitável que eu vou engordar. Eu me torno inativo, eu me torno alguém inútil, que não utiliza as minhas forças para nada mais.
Nós ouvimos um evangelho barato sendo pregado por muitas pessoas de prosperidade. Na verdade, você precisa da sua bênção. Eu preciso da minha bênção, eu não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. E eu quero aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Nós vemos homens e mulheres entrando na igreja, levantando mãos santas para adorar a Deus, mas logo que saem, não cumprimentam o vizinho que está ali na porta. Logo que saem, começam, na verdade, a praguejar contra o irmão que parou o carro muito perto, ou que está querendo sair logo para ir no restaurante, e você não vive plenamente, nós não vivemos a realidade do favor e do sonho de Deus. O que Deus tem para nós não é um favor em que nós ficamos paralisados com Ele. Mas onde é que você vê isso na Escritura, pastor? Eu vejo exatamente quando Davi foi lutar contra Golias. Não sei se você lembra, Davi, um jovem, o exército de Israel estava em possível combate contra os filisteus. De um lado da colina estava o exército filisteu, de outro lado, o exército de Israel. Havia um vale no meio deles. Davi só tinha ido levar um pouco de queijo e de pão para os seus irmãos, por obediência ao seu pai, mesmo depois de tendo sido ungido pelo profeta Samuel. Ele chega lá e ele vê que este gigante Golias se levanta com ameaças contra o povo de Deus. O exército de Israel gigantesco, homens fortes, homens cheios de destreza militar, mas eles não fazem nada com relação a Golias. Agora, o que me diz algo muito interessante é o capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 16. Quanto tempo isso aconteceu? Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua posição. 40 dias que o exército de Israel se levantava, trocava de roupa, comia, exército de Israel, colocava a sua armadura, tinha o seu favor, tinha suas bênçãos, ouvia as ameaças do inimigo e fazia nada. Eu lembro de alguns cristãos hoje. Um dia eu vou fazer. Um dia, quando eu tiver a mesma habilidade que ele tem, aí eu vou ser usado para a honra e glória do Senhor. Um dia, quando eu tiver os recursos que ele tem e conseguir ir onde ele vai, então eu vou sim ser usado para a honra e glória de Deus. Um dia, depois que eu realizar os meus sonhos, os meus planos, eu vou então fazer isso para a honra e para a glória de Deus. Eu lembro quando eu estava crescendo, eu entreguei minha vida para Jesus radicalmente com 15 anos de idade, mas eu lembro quando eu cheguei aos 17, 18 anos, eu tive um tempo de confusão para mim. Eu amando a igreja de Cristo, amando servir na igreja, amando, na verdade, sonhar com buscar o perdido, de alcançar, de resgatar almas, mas eu olhava para mim e eu falava assim, não é melhor eu me dedicar à minha faculdade, aos meus planos primeiro? Deixa eu ficar rico primeiro, deixa eu realizar os meus sonhos, deixa eu comprar minha casa primeiro, deixa eu fazer aquilo que eu quero. E nós vivemos exatamente nessa realidade. Um dia nós iremos fazer alguma coisa, como os soldados de Israel vendo Golias ameaçando. Eu coloquei aqui apenas uma frase, que é o meu sonho para este tempo. Avivamento na nação. Avivamento na nação, avivamento em nossa nação. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, não peça coisas pequenas, peça-me e darei a vocês as nações. Nós estamos investindo muito tempo nosso, pedindo aquilo que eu quero. O que eu quero, a minha vida. Nós investimos o nosso tempo em joelhos, dedicados ao Senhor, falando, Deus, me dá aquilo que eu quero. É a minha profissão, é o meu ministério, é a minha influência, é aquilo que eu gostaria de realizar, e Deus fala para nós, nunca teve a ver com o sonho de um garoto, sempre teve a ver com uma colheita de uma nação. Enquanto todo mundo muitas vezes pensa, eu já vi várias vezes, as escrituras sendo mal interpretadas por homens.
Várias vezes pastores utilizando das escrituras. Uma vez eu vi um jovem pregando, ele estava falando assim, José é um cara, ele foi naquele poço, o irmão dele deu relaxo com ele, aí até que de repente ele saiu de lá, mas Deus exaltou ele, pastor. Eu falei, sério, cara, Deus exaltou ele, porque depois ele casou com Maria e teve um bebezinho, Jesus. Nós precisamos viver a realidade da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala para nós? Aqueles que se atrevem a sonhar com a colheita são uma ameaça a Satanás. Sabe, nada deixa o inferno mais bravo do que homens e mulheres cheios do Espírito, sonhando com o sonho da colheita. Sabe o que eles começam a fazer, cheios do Espírito? Alargar território, esticar as cordas, ampliar as tendas, para mais e mais e mais. Por quê? Porque os campos brancos estão e a colheita é agora. Quando o homem e a mulher está cheio do Espírito Santo de Deus, sabe o que ele faz? Ele começa a jejuar e orar. Ele começa a fortalecer o Espírito e enfraquecer a carne. Eu jejuo para me desconectar do mundo, eu oro para me conectar com Deus, e esses homens começam a ver o favor de Deus em suas vidas, mas também o sonho de Deus sendo realizado em suas vidas. Aí Deus olha e fala assim, eu vou derramar mais sobre eles, mas ao mesmo tempo Satanás também olha, e Satanás fala assim, ei, o que está acontecendo com eles? Eles chamam os seus generais mais poderosos, e fala, o que está acontecendo com eles? Eles começaram naquele hotelzinho lá, eles começaram naquele lugar, eu achava que assim, não ia durar mais do que 2 meses, eu achava que logo eles iam ficar cansados, eles iam desistir. Mas como é que eles já estão agora nesse lugar? Como é que eles estão sonhando com mais? Pois é, porque quando nós jejuamos e oramos, nós vemos a abundância do Senhor, Deus fazendo mais. Por quê? Porque o tempo dele é hoje, aqui, agora, é de colheita. Deus tem para nós o maior sonho da história. E o maior sonho da história, este sonho que é revelado a nós aqui hoje, não tem nada a ver com o sonho de garoto de ser governador de Egito, mas tem o sonho de, por meio desta profissão, ele erradicar a fome de uma nação. Por meio deste trabalho, ele trazer o reino de Deus, a abundância de Deus, o favor de Deus, não apenas para aqueles que merecem, mas também para aqueles que não merecem. Porque isso chama graça, é favor imerecido de Deus. Ele derrama o seu favor, ele derrama o seu sonho, ele derrama a sua provisão. Nós precisamos aprender a usar a fé. Tudo é possível àquele que crê em Jesus. O que eu quero falar para vocês é que tem muitos de nós que estão olhando um buraco feito no chão, logo depois da chuva que passou hoje. E você olha para aquele buraco e você vê ali como se fosse o Oceano Atlântico, até que de repente Deus fala para você, levanta, olhe o horizonte, olhe tudo aquilo que eu tenho para realizar, abra os olhos, mire o norte, o sul, o leste, o oeste, os campos brancos estão. O grande perigo nosso é de nós vivermos a bolha de nosso favor, a bolha de nossos sonhos. Eu disse para vocês, algumas semanas atrás, tinha acabado de sair da academia, indo para casa, era na hora do almoço, então tinha que almoçar rápido, voltar para a igreja, tinha atendimentos, tinha reuniões. Eu lembro que, no meio da trajetória, eu vi um casal que estava com um bebê no colo, 1 ano e meio. Eles me pararam e falaram assim, por favor. Eu falei assim, esse sotaque aí não é daqui. Aí eles começaram a falar comigo num espanhol, tentando falar um pouco de português. Me disseram que eles estão 20 dias no Brasil, um casal da Colômbia, com um bebezinho de 1 ano e meio. Me disseram que eles estavam num quartinho, numa casa de uma venezuelana, a 40, 50 minutos do Cambuí, um bairro central aqui em Campinas. Eles estavam 40, 50 minutos. Ela dava esse quartinho para eles, mas eles precisavam pedir dinheiro diariamente para poder colocar comida para o seu bebezinho, para eles, refugiados, fugindo de uma nação que está cada vez mais em pobreza, em dificuldades. A hora que eu olhei para eles, sabe, o nosso problema é nós entrarmos exatamente na nossa bolha, no nosso favor. O seu favor
A sua bolha talvez é o seu carro, que você tem um ar-condicionado, que você basta com um dedo, você abre e você fecha o vidro. E você sempre deixa ele fechado, porque Campinas não é uma cidade muito segura, então você deixa fechado. Aí a pessoa está logo lá fora pedindo ajuda, mas você está ocupado demais, vivendo o seu favor. As suas ligações, a sua música gospel, o seu podcast favorito. E nós vemos aqueles que estão lá fora, mas nós não fazemos nada com relação a eles. Eu tinha tudo para poder falar para eles: ei, cara, se vira, eu estou ocupado. Ou só dar algum dinheirinho para eles. Eu lembro que eu fiz um pix para eles, caiu na conta da venezuelana, deixei o meu celular com eles anotado num papel, pedindo para que ela entrasse em contato comigo, porque eles não tinham celular algum, nada. Alguns dias depois eles entraram em contato, eles vieram aqui e se conectaram com a influência social, uma área nossa da igreja, que não apenas vê missões, mas também evangelismo, ações sociais. Nós entendemos a demanda deles e falamos: nós vamos ajudá-los. Nós então buscamos uma igreja parceira para ensinar aos refugiados, que eles já fazem isso. Ensinam português e indicam para lugares para poder ter empregos, para que eles possam trabalhar. O seu filhinho ser cuidado, estudar numa creche, numa escolinha boa. Nós, além disso, nós vimos um lugar para que eles pudessem morar, e nós nos comprometemos, nos primeiros meses, a pagar o aluguel deles. Mais do que isso, também entregar comida a eles. Mais do que isso, também entregar eletrodomésticos para que eles possam ter coisas básicas em sua casa. O que eu quero falar é que o sonho está ali à porta, mas o que é que nós estamos fazendo com isso? Muitos comprometem os sonhos. Quando você é cheio do Espírito Santo, o que é que você faz? Você testemunha e você adora. Joel 2 fala para nós que ele vai derramar o seu Espírito, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos voltarão a sonhar e os jovens terão visões. O que está faltando para nós, se não temos sonhos, precisamos mais é do Espírito Santo de Deus, porque Ele derrama o seu sonho sobre nós. O inimigo sempre oferece para nós um comprometimento ao sonho. Ele te chama para esse espelho. Ele fala assim para você: aquele sonho que você tinha, você era novo demais. Talvez foi besteira daquele momento. Agora o tempo já passou, deixa quieto. Ou você olha para o espelho e você comunica com você mesmo, e você fala assim: eu sou muito forte. Mas aí passa exatamente alguns dias, você se sente a pior pessoa do mundo, porque o mesmo espelho que falou para você que você é muito forte, porque você pegou todas as frases de coach do momento, é que dias depois está falando para você: você é um incompetente. Você nasceu na família errada, no tempo errado, com os recursos errados, com as oportunidades erradas. Esse sonho que Deus falou para você, esquece. E nós ouvimos exatamente este comunicador, o tempo todo para nós. Eu quero falar para você: não comprometa o sonho de Deus. O inimigo sempre oferece um comprometimento ao sonho. Talvez o comprometimento é: Deus te falou para você ir nessa direção, mas no meio da trajetória, distrações. Não acontece isso com a gente? Você vai para o shopping com um propósito definido, comprar aquela calça. Mas aí você para na loja da camiseta. Você para na loja da luva, dos shorts, do tênis. E o tempo vai ficando cada vez mais e mais e mais e mais. Até que de repente você fala assim: não tenho mais dinheiro para isso. Os meus recursos, os meus valores, o meu esforço pleno não é mais para isso. Não comprometa o sonho. Quero falar para você: os irmãos de José, eles atrasaram, eles prejudicaram, eles traíram, mas eles não puderam matar o sonho de Deus na vida de José. O inimigo pode querer atrasar, prejudicar, trair. Parece que o inimigo está na vantagem. Parece.
Parece que Satanás levantou a vida daquela pessoa no seu trabalho só para te prejudicar. E aí nós vamos para o nosso comunicador e nós pensamos, eu não tenho favor como aquele pastor, como aquela outra pessoa. Eu sou injustiçado, olha só o que acontece comigo. E ao invés de nós elevarmos os nossos olhos para o monte, sabendo que dele vem o nosso socorro, o que nós fazemos? Nós ficamos pensando, olhando para o espelho, ó céus, ó vida. Não comprometa o sonho do Senhor para você. O sonho dele é sustentado por ele. Os irmãos de José, eles fabricaram evidência. Eles pegaram um casaco, aquele casaco colorido, e banharam no sangue. Chegaram para o seu pai, não falaram nada. Falaram assim, pai, olha só. O que o pai fez, pai Jacó? Entrou em luto, pensando claramente que José havia morrido. É isso que o inimigo faz. O inimigo, ele quer sugerir para nós. Eu acho que você não é tão talentoso assim. Ora, talvez não é a sua praia. Talvez você não tenha os recursos, a habilidade para isso. Jacó entra em luto pelo seu filho durante 20 anos. E ele faz essa oração, eu irei ao sepulcro em luto pelo meu filho José. Enquanto isso, José está fazendo o quê? José está reinando. José é o segundo no comando do Egito, a nação mais proeminente. Por isso nós aprendemos nessa história. Pare de lutar, pare de ter funerais por sonhos que não morreram. Há sonhos que não morreram. Há sonhos que eles ainda estão vivos. Você acha que eles morreram, mas eles não morreram. Jacó achava que José havia morrido, mas ele não tinha morrido. Por quê? Porque o sonho sustentado por Deus, ele prevalece. Deus sustenta José. Tem um livro na Bíblia chamado Esther, não sei se você já leu, mas vale a pena você ler. Leia Esther. Esther é o livro da Bíblia que fala para nós, nos seus 10 capítulos, o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. O único livro nas Escrituras que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. Fala sobre Amã, que quer matar todos os judeus. Fala sobre Mardoqueu, que se levanta e Deus usa ele. Amã quer preparar uma forca para Mardoqueu, no final das contas ele é enforcado. A nação dos judeus é salva exatamente neste livro, mas Deus não é mencionado nenhuma vez no livro todo. O que isso ensina para nós? É que Deus nem sempre autografa o que Ele está fazendo. Existem coisas que Deus está fazendo, que Ele não precisa falar para todo mundo o que Ele está fazendo, Ele só está fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele está fazendo. Eu lembro da pandemia, de ver um documentário chamado O Ano em que a Terra Parou, Mudou. Eu lembro que nesse momento eu chorava, eu ajoelhava diante de Deus, porque eu estava vivendo uma das minhas maiores crises ministeriais. E eu falava, Deus, o que o Senhor está fazendo? E eu lembro dele apenas colocar uma paz no meu coração e dizendo, você não precisa ver. Para crer, só creia, eu estou fazendo. Eu não sei se você sabe, mas naquele ano em que nós achamos que foi o pior ano para nós, os pinguins na Antártica, eles voltaram a se multiplicar. Os safaris que antes estavam se deteriorando por causa da maldade do homem e da mulher, chegando em seus safaris, em seus carros, espécies e extinções, eles voltaram a florescer. Tartarugas em praias paradisíacas que não conseguiam mais proliferar, porque entrava sempre navios com os cruzeiros luxuosos de todo mundo,
homens empacotados num barco, chegando, entrando e matando a natureza. A palavra de Deus fala, a natureza aguarda em expectativa, ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Neste tempo, Deus estava fazendo. Nós achamos que quem fez foi a China. Muitos de nós pensamos que o inimigo agora quem está governando, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e ainda hoje os ventos e os mares, principados, potestades, estão debaixo dos seus pés, ventos e mares obedecem à sua voz. Deus está fazendo. Talvez você está passando por algo muito difícil hoje, mas quero falar para você, Ele só está tirando sujeiras de você, porque a hora que você chegar lá, no sonho que Ele tem, este sonho do Senhor para a sua vida será sustentado. Não é o sonho que você tem, mas o sonho do Senhor sobre a sua vida. O nosso sonho é este: avivamento para Campinas, avivamento para o Brasil, avivamento para as nações, avivamento sobre o Canadá. Eu não acredito que 10 anos atrás Lucas e Maria Elisa saíram de Campinas, indo para o Canadá somente para viver uma vida boa de primeiro mundo no Canadá. Eu lembro várias vezes falando com meu irmão, eu lembro dele falando para mim sobre a prova, sobre a luta de permanecer ali. Os primeiros meses, enfrentando a depressão, a dificuldade, o que eu vim fazer aqui? Por que Deus me trouxe para esse lugar? É um lugar talvez que todo mundo queria estar, mas por que eu estou aqui? Eu quero falar para vocês, eu acredito plenamente, Deus chama vocês para um avivamento nessa nação. Saints Church, essa igreja, e por meio da vida de vocês, vão alcançar muitas pessoas. Eu creio que o que Canadá precisa, o que o Brasil precisa, o que nós precisamos neste momento, não é mais nossa estratégia, mas aquilo que nós pensamos, o que o mundo precisa. Canadá, Brasil, é o avivamento, é o fogo do Espírito Santo, é a pessoa passando pela praça, ouvindo essa música dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, ora vem Senhor Jesus, nós te louvamos, Maranata, Maranata. O que nós precisamos é de um avivamento, é fogo do Espírito. Eu só preciso do sonho. 20 anos depois, os irmãos dele chegam. 20 anos depois. E nós lemos este capítulo. José era governador, mas no versículo 9, eu quero ler de novo com vocês. Lembrou-se então dos sonhos que tivera. Durante 20 anos, em nenhum momento na história de José, o sonho dele é mencionado de novo. José se esqueceu do sonho. Ele colocou o sonho na geladeira. Ele não fala mais sobre o sonho. Ele passa pelo poço, pela prisão, pela traição, pela família abandonada, mas ele não fala nada do sonho. Ele fala sobre o sonho do padeiro, o sonho do copeiro e o sonho de Faraó. Mas ele não fala nada sobre o sonho, até que ele viu seus irmãos. E quando ele viu seus irmãos, ele lembrou do sonho. O sonho sempre teve a ver com a grande colheita. Porque neste momento, seus irmãos estão agora batendo na porta, pedindo por grãos. Porque há fome nas nações. E eles estão lá: ei, Egito, vocês têm comida. Nós precisamos comer. Nós viemos aqui. Eles pedem comida. Está vendo que o sonho de Deus sobre a vida de José era erradicar uma fome em toda a nação. Era por isso que ele viu seus irmãos como um feixe de trigo. Eu quero falar para vocês e finalizar aqui, que há duas coisas que podem matar o seu sonho, o sonho de José. Tem duas ameaças ao sonho. A primeira delas é a amargura e a animosidade. Não tem nada pior que a amargura e a animosidade. Eu estou vendo vocês aqui agora. Tudo que vocês fizeram para mim, eu vou fazer 10 vezes pior.
porque você não sabe o que eu passei naquele poço, naquela traição, naquela prisão, naquela injustiça com a mulher de Potifar. No copeiro, o copeiro, ele passou por mim, mas ele não se lembrou depois de mim. Ele não faz isso. O que a palavra fala para nós é que José lembra do sonho. É a primeira vez que a gente vê. Ele viu seus irmãos 20 anos depois e se lembra do sonho que tivera. Mas lembra que a gente leu aqui que José, ele era o quê? Governador do Egito. Ele tinha um casaco que Faraó deu para ele, o anel que Faraó deu para ele. A segunda grande ameaça ao sonho é o palácio e a vida boa. Talvez é por isso que ele tinha se esquecido. Porque agora está bom. Agora eu tenho o meu emprego. Agora eu tenho o meu carro. Agora nós temos aqui a i3 Church, nesse bairro. Com essas luzes, com essas câmeras, com esses assentos, com esse ar-condicionado, com essa loja bonita, com o kids bonito, com os computadores, com a minha casa, com o meu contrato, com o meu trabalho, com a minha boa família. Vou agora só cuidar dos meus filhos. Vou levar o meu filho na escola particular, vou trazer ele de volta. Vou me deliciar de banquetes em bons restaurantes. A segunda grande ameaça ao sonho é o palácio e a vida boa. Distraído com a vida boa no palácio. O sonho nunca foi a vida boa. O sonho sempre foi a colheita. Lembra do copeiro e do padeiro? A Bíblia diz em Gênesis 40, 23, que o copeiro se esqueceu de José. E José tinha um pedido para ele: não se esqueça de mim. Você entregou sua vida para Jesus. Você o conheceu. Você recebeu desse grande amor. Mas muitos de nós estamos agindo como o copeiro. No palácio da igreja. No palácio da minha vida de favor como filho de Deus. Oh, como eu sou crente, agora eu tenho bons contratos. Eu tenho uma vida boa. Antes nós éramos aqueles que sonhavam com o reino de Deus. Agora nós queremos viver o conforto do palácio. E nós nos esquecemos que ainda hoje há um injustiçado ali fora. Enquanto Lucas pregava ontem, lembrando sobre um mendigo que passa à nossa frente e tira comida de lixo. Quantos de nós vemos essa cena e nós fazemos vista grossa? E nós somente viramos o lado porque é tão comum. É tanta gente em Campinas, é tanta gente vivendo isso em São Paulo que está tudo bem. O pedido de José para o copeiro é: não esqueça de mim. Mas o comando de Jesus para nós é outro. É: não esqueça. Eu falei para vocês: ide e pregai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não foi abençoado para engordar, você foi abençoado para abençoar. Você não foi encontrado pelo amor de Jesus para que você viva agora na exclusividade desse amor. Você foi encontrado para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho, então vou compartilhar. Eu tenho um pão, então eu parto. Eu vou partilhar dele, eu vou compartilhar. Eu vou dar ao próximo. A vida é dele. A vida não é nossa. Nós temos vida e vida em abundância porque ele nos deu vida e vida em abundância. Então o sonho é dele. E qual o sonho dele? Eu quero ler para vocês. Será que você pode ficar de pé onde você está? Eu quero ler para vocês qual é o sonho de Cristo para nós.
Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre nós. Consigo vem o sonho, vem o favor, vem a provisão. Porque o Senhor me ungiu. Qual o propósito? Para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Ele me enviou. Qual o motivo? Para anunciar liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Não é para a manifestação da minha glória. Não é para a manifestação da sua glória, mas é para a manifestação da glória dele. Duas ameaças ao grande sonho. O grande sonho sempre foi a colheita. Escuta o que eu estou te falando. Desde quando Deus deu essa palavra para nós, e o tema dessa conferência para esse ano, sonhos e visões, é porque tudo tem a ver com o sonho de Cristo para a sua igreja. Na eternidade, nós não apresentaremos a Deus nossas profissões. Seja diligente com ela. Seja excelente com ela. Porque isso também é adoração a Deus. Na eternidade, nós não apresentaremos a Deus os nossos feitos. Deus, olha só como eu sou fantástico. Olha quantos seguidores eu tenho no Instagram. Olha os meus vídeos hiper hypados. Olha só como eu fui criativo. Eu criei algo que agora eu sou um multimilionário. Olha só quanto eu tenho na conta bancária. Nós não apresentaremos a Deus nada disso. Na eternidade, nós apresentaremos a Deus apenas uma coisa: o nosso coração. Há apenas dois adjetivos que definem o Filho de Deus. Não é servo rico e influente. Também não é servo com profissão muito boa, com criatividade, mas é servo bom e fiel. Bom que recebeu a bondade de Deus e compartilhou com o próximo. E fiel que ouviu. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, fazendo como? Não ficando preso em amargura e animosidade do passado. É tempo de eu e você perdoarmos aquilo que precisa ser perdoado. Porque existem muitas coisas que aconteceram com nós, que nós talvez falamos assim: eu vou ficar nessa amargura, mas tudo isso é estratégia de Satanás para querer nos aprisionar. Deus tem liberdade para nós, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para vivermos presos em pecados, nem para vivermos presos em amarras de injustiça, pelo contrário, Ele nos libertou. Também o que Ele não quer para nós é que vivemos num conforto do palácio. Um dia eu vou fazer. Deixa eu falar algo para vocês, e aqui eu estou falando para a I3 Church. Deus nos chamou para construir algo neste tempo juntos. É necessário que haja responsabilidade de todos nós para vivermos algo que Deus nos chamou para construirmos aqui, agora, juntos. É necessário que nós entendamos que Deus nos chamou para sermos um só corpo, um só rebanho, um só em Cristo Jesus. O sonho sempre foi esse, porque Ele me ungiu.
Ele me ungiu para alcançar o perdido. Eu quero profetizar. Eu acredito que Deus nos chamou. Deus nos unge neste dia, neste tempo, para que o perdido seja alcançado.